paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, graças a Deus, né, por esta rica oportunidade. Hoje está bem frio, né? A gente precisou mesmo de uma coragem do céu para vir, porque como já foi falado aqui, irmãos, é a lição de número 7. Lição de número 7, o ministério de profeta. Irmãos, em primeiro lugar, só para a gente iniciar aqui já, só lembrando aqui, nós vamos estudar hoje sobre o ministério de profeta, ou ministério profético. Como os irmãos sabem, aqui na nossa capa aqui, esse tema aqui é o tema de todo o trimestre, está aqui: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Dons espirituais e ministeriais. Sobre o dom de profecia, nós já estudamos ele na lição de número 5. Então hoje nós não vamos estudar sobre o dom de profecia, nós não vamos tocar no assunto aqui, aprofundar nele, porque na verdade é o ministério de profeta, é um outro assunto aqui, é um dom ministerial, mas aí a gente vai informando, porque esse assunto aqui, profecia, ele é doce, toda vez que ele aparece, seja qualquer assunto que for, a tendência é se prender nele, né? Porém não é esse assunto aqui hoje, a gente já estudou isso aqui, a gente já viu ele, é esse aqui, é um dom do Espírito Santo, conhecido como dom ministerial. Esse daqui está em Efésios 4:11, e esse aqui está em 1 Coríntios 12, capítulo 12 de 1 Coríntios. A gente entende claramente que são dois dons diferentes, né? Só para a gente separar aqui antes de iniciar. A gente entende que são dois dons diferentes. Um é o ministério profético, ou o dom de profeta, e faz parte do dom, de um dos dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5. Esse daqui são 9. São, no caso aqui, os dons espirituais, né? Dons espirituais, e aqui os dons ministeriais. Tá? Para a gente não misturar, porque se mistura, a gente vai para esse lado aqui, esse lado é muito doce, não é diferente. Aqui é uma outra coisa. O espírito é o mesmo, mas porém é um outro assunto. Meus queridos irmãos, a proposta, está aqui a proposta. Descrever a função do profeta no Antigo Testamento, é o primeiro ponto. Descrever a função do profeta no Antigo Testamento. O segundo ponto aí é compreender o ofício de profeta no Novo Testamento. E o terceiro ponto, discernir o verdadeiro do falso. Eu achei aqui que o comentarista ele foi muito feliz nesses pontos aqui, né? Porque a gente falar do ministério profético hoje, como um dom ministerial, e não abordar o profeta no Antigo Testamento, fica meio vago, muitas pessoas podem não entender, até porque é um assunto que a gente dificilmente ouve, só em escola dominical. Não existe simpósio, na Assembleia de Deus eu nunca vi. Se tem, é uma coisa muito rara para explicar isso daqui. Nos cultos de doutrina, dificilmente eu vejo, para ser sincero, explicando. Então, numa escola bíblica dominical é o local que se tornou mais apropriado. Então, dificilmente a gente ouve esses assuntos aqui, dificilmente. Né? Então, vamos fazer um bom proveito dele hoje, né, já que a gente dificilmente ouve falar sobre o assunto, e vamos lá, né? Quem leu a lição aí, irmãos? Quem foi que leu ela durante a semana? Olha, nosso irmão Alfredo, nosso irmão Moci. Mais alguém leu a lição? Nossa irmã Isabel, nossa irmã ali, nosso irmão o evangelista Ricardinho, nosso irmão que está ali atrás, né? Graças a Deus. Vocês tiveram alguma dúvida? Teve alguma dúvida quando leu? Teve algum ponto da lição que chamou a atenção? Na leitura, está lendo lá, né? De repente, algum ponto chamou a atenção. Aí foi lá e marcou. Ou teve alguma dúvida, surgiu alguma dúvida. A forma como o comentarista estava tratando aqui, de repente, uma interrogação. Vou levar para a gente discutir em classe, ou para a gente
para ver o que é que o professor tem a dizer sobre o assunto. Ficou alguma dúvida, alguma coisa, algum ponto chamou a atenção? Estamos começando diferente hoje, né? Mas é assim mesmo. Pois não, irmão Alfredo, pode falar. Ah, estou entendendo. Certo. Tá bom. É isso aí. Irmãos, a introdução aqui, ela diz o seguinte, ó. A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Veja bem, a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Foi como eu comecei aqui, já separando, para a gente não misturar, né? É como ele começa aqui na introdução, ó. Versa sobre o dom ministerial de profeta, certo? Aí ele vai. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então a gente vai começar aí pelo primeiro ponto. Essa daí foi a introdução, mas a introdução os irmãos viram que deixou bem claro. A gente vai tratar sobre o dom ministerial de profeta, não é sobre o dom de profecia, né? Já deixando isso muito bem claro. Então o primeiro ponto é o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento. Irmãos, quando a gente estava ministrando a lição 5, que tratou sobre o ministério, sobre o dom espiritual de profecia, talvez tenha ficado alguma coisa vaga, que não tenha sido entendida. Aqui a gente vai esclarecer, de forma também rápida, né? O profeta no Antigo Testamento. Irmãos, eu falei que o profeta no Antigo Testamento existe duas palavras, pode até existir mais, mas existem duas palavras que são principais no Antigo Testamento, né? E essas duas palavras, uma sugere aquele que vê na dimensão espiritual e a outra é exprimir, falar palavras abundantemente da parte de Deus. Eu não vou falar as palavras hebraicas, mas esse estudo tem na Bíblia de estudo pentecostal. Então significa isso, alguém que vê dentro da dimensão espiritual, o profeta, e também aquele que exprime, aquele que fala abundantemente palavras da parte de Deus. Então, analisando um pouco aqui a etimologia, a gente entende que profeta é isso, porque é sempre bom dar uma analisadazinha na etimologia da palavra. Agora, irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela define assim: profeta. O profeta do Antigo Testamento eram homens de Deus, espiritualmente achava-se acima de seus contemporâneos. Isso está na página de número 1001. Conforme o estudo da Bíblia Pentecostal, ele se achava muito elevado, né? Incluindo ali os reis e todas as pessoas contemporâneas dele. E a nossa definição aqui da revista, ela também é bem interessante. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. E somente para fechar aqui, para dar uma fechada, o dicionário Wycliffe, ele já trazendo do grego, a palavra grega, ele diz assim, que o profeta é aquele que fala sobre aquilo que está por vir, ou diante, um proclamador, um intérprete da revelação divina. Está no dicionário Wycliffe, página de número 1607. Um Wycliffe ou Wycliffe, não sei o nome em inglês, né? Um dicionário muito bom. Então ele define dessa maneira aqui. Então a gente viu aqui 3 definições. A gente viu aqui a etimologia. Mas, irmãos, é muito simples já definir de uma forma direta. O que é um profeta? Um profeta é um porta-voz. É alguém que fala no lugar do outro. Eu acredito que os irmãos já devem ter visto aí um porta-voz de uma pessoa grande, como o Papa, como o presidente dos Estados Unidos, ele tem um porta-voz, o presidente aqui do Brasil, ele tem um porta-voz. E aquele porta-voz daquele presidente, seja daqui do Brasil, seja de qualquer outro lugar, ou seja outra pessoa que não seja o presidente, uma outra pessoa importante, ele só fala aquilo que o presidente ou aquela pessoa importante marcou para ele falar.
ele é somente o porta-voz. Muitas das vezes o nome dele não é nem conhecido. Talvez se eu perguntar aqui como é que se chama o nome do porta-voz do presidente da República do Brasil, talvez a gente não sabe. Por quê? Porque é muito mais importante a gente saber o presidente, o nome dele, e aí a gente sabe. Eu não quero dizer aqui que a pessoa não possa saber, não possa aprender, não possa ler e descobrir o nome do porta-voz. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o mais importante é aquele de quem a mensagem emana. O outro, ele é um porta-voz. Uma vez a gente falou aqui que quando a pessoa tem um dom espiritual, isso não é motivo para a pessoa se gloriar, não é motivo para a pessoa se ensoberbecer. Não, a pessoa é um vaso, está sendo usado pela misericórdia. A Bíblia deixa claro que os dons de Deus, ele é pela graça de Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus todo dia, eu glorifico a Deus todo dia, porque eu era lá do mundo, eu estava perdido. Agora eu chego aqui dentro, Deus me salva, nem salvou os irmãos. Graças a Deus somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E de repente Deus me dá um dom, e eu me ensoberbecer com aquele dom, Deus me livre. Então eu vou acabar perdendo a salvação. Mas a gente sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que elas se ensoberbecem, ela se acha grande, ela se acha superior. Isso daí a gente já falou em outras lições aí anteriores, Então, irmãos, fica definido aí, profeta, resumidamente, falando assim de forma rápida, profeta é um porta-voz, é um proclamador das mensagens de Deus, é um intérprete, como diz ainda outras definições. Agora, o que é que acontece? No Antigo Testamento, a gente está falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para que a gente entenda, no Antigo Testamento existia duas qualidades de profeta. Existia o profeta literário ou canônico e o profeta não literário, vamos dizer assim, não literário. Existia o profeta literário e o profeta não literário. Só para que a gente entenda aqui. O profeta literário são aqueles profetas que escreveram parte do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Jeremias, Isaías, e tem vários, Joel, Daniel, Amós, e assim vai. Esses profetas são conhecidos como profetas canônicos ou profetas literários, mais conhecidos como literário. Profetas literários. Por quê? Porque eles receberam uma revelação divina da parte de Deus e escreveram grande parte das Escrituras Sagradas. A gente vai ver, irmãos, que é tanto que quando você vai para a divisão da Bíblia hebraica, ela está dividida. Jesus até fala sobre isso em Lucas, no capítulo de número. Jesus citou essa divisão. Lucas capítulo 24, versículo 44. Alguém lê aí para nós, fazendo um favor? Eu acredito que é Lucas 24 e 44. Se não for, eu procuro aqui. Lei, profetas e salmos. Olha, Jesus reconheceu essa divisão aqui. É a divisão hebraica da Bíblia. Lei, profetas e salmo. Ou seja, a nossa Bíblia, eu já falei aqui uma vez, ela está dividida por categorias. Ou seja, por exemplo, vamos aqui, o livro de Jó. O livro de Jó está lá perto de Salmo, lá perto do meio da Bíblia. Mas Jó foi um patriarca. O que é que acontece? Os 5 primeiros livros é conhecido como lei, ou Pentateuco. Penta, essa palavra sugere 5. São um conjunto de 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. São 5 primeiros livros de Moisés, que é de autoria de Moisés. Depois vem os livros históricos. Os livros históricos é Juízes, Reis, Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, e aí vai. Tem mais, E os livros
Tem os livros que se encaixa que chama de... Ele tem 3 nominhos, né? Tem Bíblia que chama ele de sabedoria, tem outros que chama de sapiensais, né? Que é os livros de Salmos, livro de Eclesiastes, livro de Cantares, e tem os livros proféticos. Os livros proféticos estão divididos em 2 categorias, a categoria de profetas maiores e a categoria de profetas menores, né? Isaías, Jeremias é profeta maior, já Amós, Malaquias, Zacarias, profeta menor, Então, o que é que acontece? Nós dividimos assim, a nossa Bíblia está dividida por categoria, ela não está dividida, ela não está na cronologia, ela não está na cronologia, certo? Já eles não, a divisão deles aqui é diferente. E eu digo uma coisa para os irmãos, nessa relação de profeta aqui, tem até alguns dos livros que nós consideramos como histórico, tem alguns dos livros que nós consideramos como histórico, está ali, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, ao todo dá 17 livros, os livros proféticos, que eles consideram como livros de proféticos, né? Que eles acreditam que tem um cunho profético aí também, né? Então é separado dessa forma. E Jesus reconheceu essa divisão. Então os profetas, irmãos, eles escreveram grande parte da Bíblia, grande parte, não foi toda a Bíblia do Antigo Testamento, estou falando do Antigo, não foi todo o Antigo, mas o Antigo Testamento, grande parte dele foi escrito por profeta. Então esses profetas são conhecidos como profeta literário. E existem os profetas que não são literários. Quem são esses profetas que eles não são literários? Olha, Elias. Tem algum livro de Elias? Esses dias mandaram, tem aquelas animaçãozinhas que coloca no WhatsApp, né? Positivo, tal, coloca uma carinha, um negócio. Aí mandaram. Vamos abrir no livro de Elias, mas Elias não tem livro, não tem um livro. Pode ser que tenha, pode ser que um dos livros anônimos seja dele, não sei, mas assim, ele não tem nenhum livro, que a gente saiba, reconhecido, não. Eliseu, Micaías, Natã, e assim vai. Tem um monte de profeta, que esses profetas não são literários. Pode até ser que sobre algum desses tenha alguma suspeita que algum dos livros anônimos de histórico tenha sido escrito por eles. Mas até então a gente não tem a total afirmação disso. Então esses aqui são conhecidos como profetas não literários, certo? E tem aqueles também que profetizaram uma vez só. Tem aqueles profetas que profetizaram uma vez só. E tem também na Bíblia profetas desconhecidos, que a gente não sabe nem o nome. Por exemplo, Eli, ele foi repreendido por um profeta e a Bíblia não diz o nome dele. Tem algumas pessoas que pensam que foi Samuel, mas a Bíblia não diz o nome daquele profeta, né? Tem um profeta lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que ele profetizou contra o altar. Aquele profeta ali também não tem o nome daquele profeta. Então esses profetas, eles são profetas, eles não escreveram nada na Bíblia, né? Mas foram profetas daquele tempo, certo? Então o que é que acontece aqui, irmãos? Só para a gente entender aqui no Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento, eu falei da palavra... Opa, pois não, pode ir. Não fala o nome nenhum, né? Dos dois, né? Pois é. A Bíblia, irmãos, só para a gente ter aqui o período de... Eu falei aqui na lição, numa das lições aí, que o período profético, eu vou explicar isso aqui direitinho, ele iniciou lá em Samuel, né? Iniciou lá em Samuel. E terminou aqui em João Batista, né? Foi o que eu falei. Mas a gente vai explicar isso aqui direitinho, para que os irmãos entendam. Irmãos, desde que o homem caiu, sempre houve a necessidade de Deus usar alguém para falar com outras pessoas, né? Quando a gente vai lá para Gênesis 3:15, que Deus diz assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria, tal, aquela profecia ali, tem muitos que dizem que o primeiro profeta foi Deus, porque Deus falou aquela profecia diretamente para Adão. Não quer dizer que até Samuel não tivesse profeta, porque quando a gente lê lá em Judas ele tem um capítulo só. Quando você lê no versículo 14, diz que Enoque profetizou, e Enoque foi antes de Moisés. A Bíblia também diz, Moisés disse que
Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a alma que não o visse seria extirpada, né? Mas ele disse isso. Então ele também foi considerado um profeta, mas nominalmente chamado de profeta, o primeiro foi Abraão, nominalmente. Agora, o que é que acontece aqui? Aqui a gente está falando do ministério profético. O ministério profético, ele se iniciou aqui em Samuel e fechou aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Foi o ministério profético, ou seja, começou a aparecer muitos profetas, né? Samuel foi o primeiro, mas veio muitos. Tinha até uma escola de profeta. Se os irmãos lerem aí nas suas Bíblias, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, por ali, vão ver que existia uma escola de profeta. Existia uma escola de profeta, certo? Porque existia bastante profeta ali, nesse período aqui. Existiu mais. Agora, fechando aqui, tem um negócio aqui também. Eu estava vendo um comentário no Facebook, de um site da escola dominical, e alguém dizendo que quando o professor falou que não existia mais profeta hoje, ele já pulou lá e já disse tal, não sei o que, e Ágabo, e não sei quem, certo? Irmãos, o ministério profético, como ele era no Antigo Testamento, ele fechou-se, certo? O ministério profético, veja bem, por isso que eu digo, agora a gente vai abrir o leque aqui e vai explicar melhor. O ministério profético, como ele era no Antigo Testamento, ele fechou-se em João Batista, lá em onde diz que ele é o último, fechou-se. Só que acontece uma coisa, não quer dizer que depois de João Batista para frente não existiu profeta, e não quer dizer que hoje não exista profeta. Hoje existem os profetas, certo? Quando a gente lê lá em Atos 13:1, diz que existia dentro daquela igreja, já na igreja primitiva, já no período do Espírito Santo, no período da graça, da igreja, diz que existia profetas e doutores. E nós compreendemos muito bem que aqueles profetas e doutores ali eram pessoas que faziam parte do ministério. Jesus advertiu por umas 3 ou 4 vezes no capítulo 24 de Mateus contra os falsos profetas. Se existe o falso, existe o verdadeiro. A Bíblia diz que, a Bíblia chama Ágabo, eu falei também, toquei nesse assunto na outra aula, chama Ágabo de profeta. Diz que um certo profeta por nome de Ágabo. A Bíblia também diz que Filipe, ele tinha, parece que 4 filhas que era também profeta, né? Embora eu estou misturando agora, porque eu estou falando no geral, né? Esse profeta aí, eram as pessoas que tinham o dom de profecia, né? No caso das filhas de Filipe, no caso de Ágabo, porque existe, como eu falei, o dom de profecia e existe o ministério profético. Agora, irmãos, veja se nesse período não é bom. Nós estamos no período da graça. No período do Antigo Testamento, o profeta era só ele, e ele era um mediador. O profeta era um mediador entre Deus e o povo. No caso do sacerdote, o sacerdote levava o povo a Deus. Por quê? Através do sacrifício. Ele ia lá, sacrificava, levava o povo a Deus. Mas o profeta trazia Deus para o povo. Então o profeta e o sacerdote, eles eram um mediador. Aqui, irmãos, mediador, para a gente saber a diferença total de um profeta do Antigo Testamento e um profeta do Novo Testamento. No Antigo Testamento ele era mediador, ou seja, ele mediava. Agora eu pergunto para os irmãos, e no Novo Testamento, nesse período, quem é o mediador? É o pastor? Cristo, pronto. 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5, se não me falha a memória. Mas também a gente pode ir para São João 14:6, que ele diz assim, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê um pai senão por ele, né? E também lá em Timóteo, que diz que não há um mediador entre Deus e os homens, só existe Jesus Cristo, o homem, fala assim. Então, nessa nova dispensação, o mediador é Cristo. Nessa antiga dispensação, só quem recebia o Espírito Santo era umas pessoas do ministério da época, né? No caso do sacerdote, do profeta, e algumas pessoas que Cristo queria, que Deus queria, que ele tivesse ali um trabalho especial, ele recebia o Espírito Santo. No caso dos juízes, eles recebiam o Espírito Santo. Agora, na nova dispensação, quem é que recebe o Espírito Santo? Todos os crentes, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois morada de Deus, vós sois templo de Deus, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Então, nessa dispensação, todo crente tem o Espírito Santo. Ah, mas eu não conheço nada de teologia, conheço muito pouco aqui. Tem o Espírito Santo, é salvo, né?
Ah, mas eu não faço parte do ministério, estou há pouco tempo. Tem o Espírito Santo. Todos os crentes, a não ser que esteja em pecado. Se tiver, aí é meio complicado, viu? Se for aquele pecado premeditado, que a pessoa insiste, e já está caído, e está ali, né? Que nem Sansão, diz a Bíblia que Sansão não sabia, mas o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Como se retirou também de Saul, que foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia até diz que Saul profetizou. Então, nessa nova dispensação, irmãos, o mediador é Cristo, né? A diferença, você já vê uma diferença grande. No Antigo Testamento era o profeta. Vamos ler aí 1 Samuel 9,9. 1 Samuel 9,9, abre a Bíblia aí para a gente ver. Irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aí, tá bom? Pode perguntar. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Olha, indo alguém consultar a Deus, procurava o vidente. Hoje, você chega lá no seu quarto, eu chego no meu, a gente tem uma conexão direta com Deus. Pode orar lá, pode orar aqui. Mas ali não, procurava o vidente, procurava o profeta, tá? Esse nome, eu sei que esse nome é pejorativo hoje, mas era assim que era conhecido. É porque infelizmente algumas coisas eles pegam daí, aí o nome fica depois batido, né? Fica aquele, também não se usa mais, é como o caso da palavra Oxalá, né? Oxalá está na Bíblia, Oxalá quer dizer tomara que, aí de repente os macumbeiros pegam essa palavra. Então assim, né? É dessa forma. Então o profeta, nesse período aqui, ele era um mediador. Opa, pode falar, meu irmão, o evangelista José. Pode, profeta, só quando pecado pode ser usado? Olha, essa pergunta aí é boa. O que é que acontece? Deus, ele costuma, é o padrão de Deus, não é uma regra geral, mas é quase uma regra, usar pessoas que estão na presença dele. Até porque os profetas eram homens que estavam ali na presença dele. Porém, não tendo uma outra forma, Deus usa. Não só uma pessoa que está em pecado, como ele pode usar até uma jumenta como usou. Agora você vai dizer, tem algum apoio bíblico? Tem apoio bíblico. A Bíblia conta a história de um homem, que eu já falei aqui, capítulo 13 de 1 Reis. Esse homem foi profetizar lá, profetizou até sobre Josias. Ele profetizou 300 a 400 anos, mais ou menos, antes de Josias nascer. Ele falou assim, vai nascer um rei, o nome dele vai ser Josias, ele vai fazer assim e assim. E esse homem aí, esse profeta, Deus tinha dito para ele o quê? Você vai profetizar lá, não entre, não coma em lugar nenhum daquele lugar e também não volte pelo mesmo caminho. De repente, um filho de um profeta vê, fala para o pai dele usado, né, porque para fazer um negócio desse, pegou, ajeitou o jumento dele, foi até o homem de Deus, o profeta, e falou assim, não, eu sou profeta como tu, vamos lá em casa, vamos lá, eu vou fazer um banquete, vamos almoçar lá. Não, eu não posso, Deus disse que eu não podia ir. Mas de repente, conversa vai, conversa vem, e o homem vai, almoça lá. E no momento, irmãos, que eles estão lá na casa, Deus levanta o mesmo profeta mentiroso, que não estava, com certeza, aprumado diante de Deus. O mesmo profeta que mentiu, que levou ele para a ruína, Deus usou ele dizendo, ó, porque você desobedeceu, agora você vai pagar o preço. E o homem foi comido por um leão. Porque além dele comer dentro daquela casa, que ele não podia em casa nenhuma ali, ele vai e volta pelo mesmo caminho que Deus tinha falado que não. Então, é possível, não tendo outro recurso, Deus faz isso. Na verdade, irmão, eu vou ser mais profundo ainda. Os irmãos podem até achar estranho o que eu vou dizer aqui, mas até o próprio Satanás trabalha para Deus, se Deus quiser. Até o próprio diabo. Tem uma outra passagem da Bíblia, no caso do profeta Micaías, que a Bíblia diz que um espírito mau saiu da parte de Deus. Ou seja, a gente acha estranho, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus sujeitou, debaixo dos seus pés, Jesus sujeitou todo potestade e todo principado. Sem saber, ele trabalha para... Não é uma questão de... Não é uma regra. Mas se Deus quiser fazer assim, Deus faz. Deus faz dessa forma. Não tem as nações inimigas que Deus
Ah, verdade, isso foi bom. Pediu para destruir, Só que tem uma passagem que eu li que Deus, por exemplo, deixou umas para quê? Para usar elas para corrigir o povo de Deus. Exatamente, é. Não destruiu todas. E tem uma parte que Deus ele usa Ciro. Ó, Ciro era um Deus, aliás, era um homem ímpio. Deus usa Ciro e a Bíblia diz assim: Ciro, meu servo. Não é porque Ciro era um homem que servia a Deus, tinha uma rendição a Deus, não. É porque Deus estava usando ele ali. E naquele momento ele era servo de Deus. É naquele momento ali. Você vê, Nabucodonosor, um rei mau, idólatra. Mas Deus quis que ele sonhasse um sonho, onde ele viu uma estátua grande, uma cabeça de ouro, descendo foi se inferiorizando, prata, e aí foi bronze, depois barro, ferro, e ali não tinha quem interpretasse, Daniel vai lá e interpreta. Né? Outro momento deu um sonho para ele de uma grande árvore. Né? Pode falar, irmão Fredo. Na antiga aliança, É possível também, né? Existe a possibilidade. Pode falar. Exatamente, pronto. O irmão Alfredo está dizendo ali direto: os dons de Deus, ou é o Alfredo ou é o nosso evangelista Ricardinho. Os dons de Deus são sem arrependimento, né? Aí agora o nosso evangelista ali falou que aquelas pessoas disseram: não, nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, mas de repente não foi fiel, né? Aí não foi o dom que ele tinha que garantiu a salvação dele. O que é que acontece aqui, irmãos? O profeta... Mas assim, irmão, deixa eu fazer aqui uma observação. Deus não costuma fazer isso. A pessoa não queira se apoiar nisso e achar que Deus está usando aí por aí quem está torto. Não, isso Deus, ele é soberano. Se ele quiser, diante de alguma situação, ele pode fazer isso, né? Mas isso não é uma coisa corriqueira, isso não é uma coisa muito normal. Mas Deus exerce todo o domínio, todo o poder sobre todos, né? Mas acontece. Dessa forma. Porque a palavra é de Deus, mas que Deus vai tratar com Exatamente. a palavra Vai ser depois, não muda. A palavra permanece. O vaso é usado pela palavra. A palavra é de Deus. Se está usando, se ele não está com a vida no altar, naquele grande dia você vai ver. Vai prestar conta, né? Vai prestar conta, porque Deus ele salva até pessoas através do vaso, igual você está falando. Nessa situação, Deus salva. Mas naquele grande dia, Deus vai requerer. Vai sim. Pois não. Tem o meu amigo que trabalha comigo, então. E ele tinha problema de saúde, problema de vida, Aí estava passando na Santa Cecília ali, aí um morador de rua usou para falar com ele. Falou assim: ó, ora muito, que sua família vai chorar muito. Aí, Vai chorar muito. E ele não entendeu nada, depois ele saiu e falar para ele. Aí foi quando deu o infarto dele, quase morreu. Mas rapaz, tá vendo aí? É dessa forma. Não é uma regra, viu, irmão? Não é uma coisa que a gente tem que esperar que Deus vai falar de uma pessoa que está lá fora, que está envolvido. Não, mas Deus faz do jeito que Ele quiser, né? Se Ele quiser... Uma vez aí, um morador de rua que estava na rua, pode ter sido um grande homem de Deus, saiu. Né? Às vezes não andar pecando aí em pecado terrível, entendeu? Estava fora, mas... Estou entendendo. É verdade. A nossa irmã ali, ela... Pode falar, minha irmã. Então, o pastor ficou doente, né? Mas já tinha acontecido que estava Boa Vista, no centro da igreja. Estava sentado para pegar o ônibus, aí passou uma mulher, até assim, olhou e falou: você é viúvo? Eu falei: você vai ficar viúvo. A mulher sumiu. Se der sem entender. Aí passou os tempos. E ela não era crente. Mas rapaz, tá vendo aí? É bem assim. Bem assim. Opa! o pastor Veiga falou uma vez que essas pessoas que pegam
tem os dons, um dia onde seca, aí vem a todo que está no camarada. Ele falou, né? A pessoa vai, fica sendo usado, fica sendo aula, sendo dom, um dia onde acaba, seca, aí vem a todo que cada pessoa. Isso aí. Irmãos, veja uma coisa, né? Eu falei aqui, vale aqui eu dizer, que o ministério profético, ele começou com Samuel aqui, e terminou com João aqui, mas teve aqui no meio, todos os irmãos sabem, as nossas Bíblias antigas antes, elas vinham com as páginas em branco, que aqui, do Antigo para o Novo Testamento, de Malaquias 3:1, que é a profecia de dois, lá fala anjos, né, que no caso é Jesus e João Batista, quando ela se cumpre aqui, em Mateus 3:1, diz os estudiosos que aqui é 400 anos, que é o período interbíblico e intertestamentário, que é entre Malaquias, o último profeta canônico, né, literário, que está lá na ordem, e Mateus aqui. Né, aqui foi 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. O Antigo Testamento, para ser composto, foi aproximadamente uns 1046 anos. O Novo Testamento foi 100. E esse período aqui foi 400. Então, no todo, a Bíblia levou aproximadamente 1500 a 1600 anos para que fosse finalizada, fechada, né? 1600 anos. Agora, irmãos, voltando aqui, o profeta, né? O profeta do Antigo Testamento, eu vou deixar aqui 3 características, para a gente já passar para outra parte. 3 características. Primeiramente, conhecimento divinamente revelado. O profeta, ele tinha um conhecimento divinamente revelado. Os irmãos veem que aquele caso de Saul, da jumenta que se perdeu, falaram assim, vamos lá consultar. E aí, quando foi, de repente, ele já tiveram um tempo lá, tal, daqui a pouco ele já estava sabendo. Não, a jumenta já foi encontrada. Então, como foi citado aqui, 1 Samuel 9:9, se consultava o profeta para saber de alguma coisa. Ele tinha revelações da parte de Deus, né? Agora eu me lembro daquela parte de Números, no capítulo 12, onde Miriam, onde Arão estava revoltado com Moisés, estava com ciúme, né? Dizem que é porque Moisés casou com uma mulher, e aquela mulher, dizem, né? Isso aí não está totalmente claro na Bíblia, era uma mulher de cor, era negra, mas dizem, né? O que é que acontece? Ficaram revoltados com ele. Não, Deus usa você, mas também me usa. Deus falou, saia para fora da tenda, colocou uma lepra neles. E Deus ainda falou assim, olha, se tiver algum profeta entre vocês, eu me manifesto a ele em sonho e em visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara. Está escrito assim, né? Com ele eu falo cara a cara. Então, irmãos, os profetas, eles tinham as revelações de Deus sobre o que poderia estar acontecendo no futuro. Por exemplo, veja bem, o cativeiro babilônico. Foram 70 anos de cativeiro babilônico. E antes dos 70 anos, Deus advertiu o povo para que não caísse ali. Por quê? Porque aquele cativeiro babilônico foi por conta do pecado. O povo estava pecando, transgredindo, não queria saber de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o profeta madrugando, de noite e de dia, e o povo não quis saber de jeito nenhum. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 25, né? A gente não vai ler, mas está no capítulo 25 de Jeremias, do versículo 1 a seguir, está sobre isso daí, acho que o capítulo todo. E o povo acabou realmente indo para o cativeiro, mas antes foi avisado, Deus avisou. Ou seja, o profeta, ele tem conhecimentos revelados, Deus revela para o profeta. Uma outra coisa aqui sobre o profeta, ele tem poderes outorgados. Poderes outorgados. Esse profeta de 1 Reis, capítulo 13, diz a Bíblia que alguém foi lá e tocou. Quando tocou no altar que ele estava profetizando, a mão foi e secou. Aí ele foi pedir para o profeta orar por ele, para que a mão dele voltasse ao normal. O profeta orou, a mão voltou. A gente vê também lá Eliseu, o machado flutuando. A gente vê Elias numa situação que desceu fogo, os soldados vieram, e ele falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. O fogo veio e queimou aquela tropa ali. A gente vê aquele grande desafio de Elias também,
que ele desafia os profetas de Baal, e no momento que ele ora, desce fogo de Deus. Então, os profetas, eles tinham poderes, eles, assim, dados por Deus, é claro, né? Eles oravam e Deus realizava ali uma maravilha, Deus realizava um poder, né? A gente sabe que o Eliseu, quando Eliseu morreu, jogaram alguém, ele já estava morto, jogaram alguém sobre a sepultura dele, o homem ficou vivo, né? A gente vê lá o azeite da viúva se multiplicando, a gente vê um monte de situações que o profeta orava, e o profeta, até ressuscitação, né, de pessoas que morreram, os profetas, que nem Elias, Eliseu, aconteceu situação ali da pessoa voltar a viver novamente. Por quê? Porque os profetas, eles tinham poderes dados pelo próprio Deus, né? Uma terceira característica, o profeta, ele tinha, irmãos, um estilo de vida característico. Ele tinha um estilo de vida característico. Você vê que hoje em dia tem muita gente se achando profeta, muita gente se achando pastor, não sei o que, aquilo outro. Pessoas totalmente, irmãos, pensando só em dinheiro. Infelizmente, tem muita gente no nosso meio que, quando eles vão pregar nas igrejas, eles só pensam no dinheiro. Você vê que na situação de Naamã, quando chegou ali, de repente, quando ele foi curado, ele ofereceu uma grande soma de dinheiro. Aí Naamã falou: não quero não. O outro rapaz correu lá, pegou a lepra, passou para ele. Porque eles não queriam, irmãos, eles tinham um estilo de vida simples. Se você vê João Batista, diz a Bíblia que a roupa dele era de pelos de camelo. Ele vivia no deserto. Eles tinham um estilo de vida simples. Não é que nem hoje em dia, não. Hoje em dia tem algumas pessoas que batem no peito e falam que é profeta, né? Que nem tinha um aí que falava, Davi Miranda, falava muito, profeta de Deus, profeta de Deus. É complicado. Uma vez até fui lá para ver, né? Eu digo: tá lá me falaram que está nas quarta-feira. Eu vou dar uma olhadinha, vou ver. Conhecer Davi Miranda lá. Aí fui, né? Já faz tempo. Aí fui, quando eu cheguei lá, irmão, uma agitação tão grande. Irmãos, daqui a pouco, a pessoa que estava dirigindo o culto, daqui a pouco estará nas dependências do templo, o homem de Deus, o profeta de Deus. Aí passava um pouquinho, já está se aproximando, irmãos. Aí de repente já está dentro das dependências do templo. Daqui a pouco passa um pouquinho de tempo, já está no corredor. Aí de repente, quando ele entra, eu me levanto, e o povo, uma salva de palmas. No momento que a pessoa chega, diz assim: não, uma salva de palmas para Jesus. Um negócio meio, né? Vamos receber o servo de Deus, o profeta de Deus, com uma salva de palmas para Jesus. É um disfarce bonito, né? A pessoa acaba de chegar, vamos uma salva de palmas para Jesus. Então é meio complicado isso, né? Essas coisas. Tem gente que quer, não, eu sou profeta, aquilo outro. Mas, irmãos, o camarada, ele tem riquezas, ele não abre mão da riqueza. Na verdade, ele explora a igreja, explora outras pessoas de outras igrejas, é um explorador ali e quer passar aquela coisa que ele é um grande profeta, aquilo tudo. Não é isso. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha um estilo de vida característico dele, ele tinha uma vida simples. Exatamente, cuidava dele. Você vê que Daniel também não aceitou, né? Não era de Belsazar quando foi para ler lá a mão, lá ele não quis também não. Mas hoje em dia, irmãos, eu vejo gente aí, camarada vai, às vezes o pastor dá lá a passagem, lá R$100, mas o camarada sai amaldiçoando a igreja. Mas que igreja miserável, uma igreja desse tamanho só me dá R$100, já ouvi muito isso aí, já ouvi muito. É complicado. Então, irmãos, ele tinha um jeito dele característico. Agora aqui, o terceiro subponto, nós estávamos até agora no primeiro, que a gente foi o conceito, o segundo subponto foi o ofício. Isso daí, irmãos, é o primeiro ponto, que é o profeta no Antigo Testamento. Aí tem o subponto, o primeiro, que é o conceito, a gente falou que era o profeta, e tem o ofício, né, a gente aqui também falou, e tem também um terceiro subponto, que ele coloca aqui, o profetismo. Para fechar aqui, para nós já ir para o outro ponto, que as horas estão passando, o profetismo, irmão, foi um movimento que surgiu, ele citou aqui no século 8 a.C., foi onde, acho que era onde o movimento estava mais, né? A gente entende, quando a gente olha para o profeta do Antigo Testamento, que a gente não presta muita atenção, a gente entende que o profeta, ele só profetizava. A gente entende isso, né? Não, é alguém que Deus usa para ele falar a mensagem de Deus. Não. Tinha momentos de crise na nação de Israel.
E mesmo sem ter um momento de crise, os profetas, eles lutavam contra a idolatria. Os profetas, eles lutavam para estabelecer a crença de um Deus único dentro da nação, monoteísmo, né? A crença de um único Deus. Eles lutavam também contra as injustiças sociais. Eles lutavam contra tudo isso. Porque a gente vê, não, o profeta é só alguém que profetiza. Não, mas não é só isso, não. Eles eram homens de Deus e alguns até morreram. Alguns até pagaram, né? Não está na Bíblia, mas a gente acredita que Isaías, né? Isaías morreu cerrado. Foi Isaías, né? Penduraram ele e cerraram ele. Que morte triste, hein? Ninguém não gosta, irmão. Quando a palavra de Deus ela confronta, ninguém gosta, não. Assim, as pessoas que estão não gostam de jeito nenhum. A Bíblia fala a situação de 2 reis, Acabe e o outro era Josafá, né? Fizeram lá uma sociedade, foi o erro de Josafá, ele não podia ter feito isso, né? Acabe, rei de Israel, e ele, rei de Judá. Aí fizeram lá uma sociedade lá. E de repente, irmão, o rei de Israel falou, vamos consultar aí os profetas, para a gente ir lá lutar. Mas os profetas só profetizavam coisa boa. Não, pode ir, vocês vão chegar lá, vocês vão arrebentar, a vitória é certa. Mas de repente ele fala, não tem mais nenhum aí não? Não tem mais nenhum profeta não? Ah, tem um ali, mas ele não diz nada de bom a meu respeito não. Chamou ele, o nome dele é Micaias, né? Ou Micaías, porque tem um acento no i. Aí de repente chamou ele, e quem foi chamar ele já disse, ó, estão profetizando coisa boa, não vai dizer coisa ruim não. Por quê, irmão? Não é que ele profetizava coisa ruim, é que eles não aguentavam mais ouvir a verdade. É como hoje, a Bíblia diz que no final dos tempos ia dar comichão nos ouvidos, e as pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Nós estamos vivendo nessa época, em que não se suporta mais a sã doutrina. E naquela época era um período crítico. Então levaram ele, e de repente ele até falou a mesma coisa que os outros falaram, mas de repente ele falou, não, sabe uma coisa? Não vai não, se vocês for, vocês vão ser massacrados. Estou parafraseando aqui. Vocês vão ser massacrados. Vão pegar, vão dominar, assim, diz a Bíblia que levou até um murro. O homem que pegou ele, que levou, bateu nele. Mas é a palavra de Deus, irmãos. Hoje em dia, os crentes, por conta desse monte de igreja neopentecostal que tem, a gente está muito acostumado com palavra que não incomoda, palavra que não bate de frente, palavra que não, sabe, que não confronta. É tudo coisa, a pessoa quer ouvir uma coisinha. Tem até igreja que já se especializou em palavras motivacionais. Os irmãos vejam que a coisa está mudando, irmão. A liturgia da igreja, a ornamentação, ela faz parte também, os arranjos. Os irmãos vejam que antigamente era banco, trocaram. Hoje em dia é tudo cadeira. Tem um mistério nisso. Os púlpitos estão começando a fazer elevado, né? Se os irmãos são de muito tempo aí para trás, vão ver que não tinha sofá. Bonito, bonzão, igual aquele. Era um negócio mais duro para sentar ali. A coisa vai mudando aos poucos. De repente um negócio uma coisa social. E a igreja vai, sabe? Tem lugar, irmãos, um amigo meu estava mostrando esses dias para mim, e ele até meio escandalizado com a igreja. Porque realmente o púlpito da igreja era alto, parecia um palco. Os pastores que pregam ali só pregam coisa motivacional. Você vai vencer, Deus é bom. E segredo disso para enricar, segredo daquilo para ser feliz, sempre isso. Não quer dizer que isso não possa abordar isso, mas é o tempo todinho. É jogo de luz perto ali, Eu fui pregar uma vez numa igreja, misericórdia, jogaram um jogo de luz lá, eu não sabia, e era mesmo no tempo daquela dança com o camarada, tipo Michael Jackson. Eu falei, rapaz, e foi dois camaradas lá cantar, mas vou te contar, viu? Eles manjavam da requebrada. Eu digo, rapaz, como é que pode um negócio desse? Mas infelizmente, irmãos, a coisa vai. Eu falo uma coisa, é um exemplo que eu tenho, eu sempre digo ele, a rã. Eu li uma vez que a rã, ela tem o corpo dela se adapta. Então ele se adapta com frio e se adapta com calor, com uma certa temperatura. Mas até onde ela aguenta de calor ali, de temperatura alta, até onde ela aguenta, se você pegar a rã e jogar dentro, ela pula. Mas se você colocar a rã dentro da água, no recipiente fechado, e começar a esquentar, conforme vai esquentando, a rã se adapta. Ela se acostuma, o corpo dela se adapta com a, né? O que é que acontece? Muitos crentes se adaptam. Irmãos, eu tenho um dó dessa nova geração, se Jesus não vier logo arrebatar a igreja. Eu peço a Deus que Ele venha, porque cada dia a gente vai vendo coisas
mais complicada entrando dentro da igreja. Então, o período lá dos profetas no Antigo Testamento era um período crítico. Nós também não vivemos num período diferente não, viu? O período que a gente vive é um período crítico. Então, o profetismo, ele lutava contra a injustiça social. Alguém ali não estava sendo justo com a viúva, ou com o órfão, ou dentro de um determinado julgamento ali, o juiz foi comprado. Eles lutavam contra essas coisas. Lutavam mesmo. E era uma das funções dele. Agora, o que é que acontece aqui, irmãos? Para a gente, que o nosso tempo aqui está indo, o segundo ponto, o profeta é um Novo Testamento. Segundo ponto, é o profeta no Novo Testamento. Como eu já falei, o que ficou, o que não existe mais é o ministério profético iniciado lá em Samuel e finalizado em João Batista. Mas o profeta existe. E existe também a pessoa com dom de profecia. Existem as pessoas com dom de profecia e existe também o profeta, né? Agora, como é que a gente pode ver essa diferença? Nós já falamos aqui. O profeta no Antigo Testamento ele era procurado, ele era consultado, alguém queria buscar a Deus e ia nele. Hoje não, a gente criou toda essa definição aí. Então, no segundo ponto aí, temos aí a importância do termo profeta no Novo Testamento, né? A importância do termo profeta no Novo Testamento. Aí, isso é o primeiro subponto do segundo ponto. Aí ele diz assim, como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga, que eram os apóstolos, os profetas, o evangelista, o pastor e o doutor. Irmãos, pode ver que Paulo, ele não se preocupou muito com sistematizar, não. Nós sistematizamos, né? A gente coloca lá os dons de elocução, e vai colocando lá os dons de revelação. Ele não se preocupou muito com isso, não. Você vê que no versículo 28, ele faz uma miscelânea. No capítulo 1 Coríntios 12, 28, ele fala assim, ó: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos e variedade de língua. Ele misturou aqui. Nós separamos, né? A gente entende que tem os dons assistenciais, os dons espirituais, os dons ministeriais. Só que aqui, no versículo 11, parece que ele coloca numa certa ordem. Pode ver aí, parece que tem uma certa ordem na coisa, né? Porque ele fala assim, ó: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Parece que o apóstolo, realmente, irmãos, o apóstolo, ele é assim, apóstolo, tanto que não existe apóstolo hoje, porque foi um ministério fundamental, ali no início. Tanto que a Bíblia diz a doutrina dos apóstolos, foi algo fundamental. E vem profeta, né? E depois vai numa ordem, seguindo mais ou menos uma ordem. Agora, irmãos, como é que é o profeta no Novo Testamento? O que é o profeta? O que é o profeta? Existe o profeta? Existe o profeta. Mas como é o profeta no Novo Testamento? Aí ele vai e continua aqui, né? O termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, em Efésios 4 e 11. O profeta é identificado 3 vezes nas epístolas aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. Por gentileza, irmãos, abra aí Efésios capítulo, e fique aberto em Efésios capítulo 2, Efésios 2 e 20, é isso, né? Efésios. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da igreja. Olha aí. Agora, 3 e 5 da mesma carta. Qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. E para fechar, Efésios 4 e 11, a gente já leu, mas... E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha aí. Veja bem, irmãos. Ele fala aí que Paulo fala em 3 lugares na epístola aos Efésios. Capítulo 2, versículo 20.
capítulo 3, versículo 5, e o capítulo mais conhecido, o 4 e o 11. No versículo 20, aqui ele fala edificados, daqui. Tudo coisa boa, irmãos, edificado. No 3 e o 5, ele fala de uma revelação que foi dada aos apóstolos e aos profetas. E no 11 ele fala de uma edificação, de edifício, de edificação, de construção, que é o mais conhecido. Então, irmãos, ele fala, descendo mais um pouquinho, fala, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Veja bem uma coisa, irmãos. A Bíblia, como nós temos ela aqui, aqui tem uma revelação de Deus completa. Quando a gente já citou aqui várias vezes, quando a gente vai lá para Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, que é 22, bem no versículo de número 18 e 19, ele diz assim, o 18, porque eu testifico todo aquele que ouvi as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. O 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nos céus. Olha só uma coisa, fechou. Pois não, irmão? Deuteronômio 4:2, né? Deuteronômio 4:2. Vamos abrir aí. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Veja bem, irmãos, essa palavra aqui, ela fechou o cano sagrado, certo? Não existe autoridade nenhuma para alguém que ele tenha um nome de apóstolo, que ele tenha um nome de profeta, que ele tenha qualquer nomenclatura dessa, dele acrescentar aqui. Eu sei, é claro, ninguém vai pegar e escrever uma outra Bíblia e querer anexar nessa, um outro livro. Mas muitas das vezes são as revelações. São as revelações. As coisas que eles pregam. Está totalmente fora. É como eu falei na lição 5. Teve um grande líder aí que ele proclamou, foi uma novidade. Olha, irmãos, Deus me revelou. Porque esse homem recebia muitas revelações. Deus me revelou que agora só quem pode tomar a Santa Ceia são as pessoas batizadas com o Espírito Santo. Onde é que está isso? Isso não está em lugar nenhum na Bíblia. Está entendendo? Então fechou. O profeta hoje, ele não tem autonomia nem autoridade para poder as palavras dele ir além dessa. Pelo contrário, essa palavra aqui que tem que aferir ele. Essa palavra aqui que tem que aferir. Tanto a profecia, quando Deus usa alguém com a profecia, com o dom de profecia, como o profeta. É essa palavra aqui quem afere. E essa palavra aqui, irmãos, não existe recomendação nenhuma para a gente aferir ela. Essa palavra aqui, não. Essa palavra aqui que diz, ela julga. Essa palavra aqui que traz esclarecimento. Então, foi contra essa palavra aqui, a coisa fica complicada, né? Então, o que é que faz um profeta hoje? O que é que faz um profeta hoje nessa dispensação, nessa aliança? Um profeta hoje, irmão, nessa dispensação, nessa aliança, ele é um intérprete, ele é um proclamador da palavra de Deus. É o que faz um profeta hoje, né, nos dias atuais. É tanto que nós acreditamos que quando a palavra está sendo pregada ali, nós temos que ter aquela reverência total, e nós acreditamos que Deus está falando naquele momento. Deus está falando através do servo dele. É como eu disse na outra, fazendo menção de novo aqui da outra aula, o hino que nós cantávamos quando a mensagem ia ser pregada. O profeta Deus se aproximando, torna-se mais o fogo santo, o queimando, torna útil para o seu Senhor. Aí vem, fala Deus, porque nós acreditamos que quem está ali pregando é uma pessoa que está sendo usada por Deus ali naquele momento, né? É tanto que se a pessoa recebe uma profecia,
a maior autoridade é a palavra. Se a pessoa recebe uma profecia, fique quieto, espere a pessoa descer, não corte. Não corte. Os pastores de hoje em dia não faz isso, mas eu aceitei Jesus em 1991, eu já vi pastor fazer isso, e já vi até a pessoa se desviar, porque ele está pregando lá, isso na década de 90, ele está pregando lá, de repente a pessoa se levanta com uma profecia para o lado dele, fala, não, se sente. Pronto, a pessoa até se desviou da igreja por conta disso. Mas a gente é ensinado, acho que todos nós sabemos, né? Que naquele momento, aqui na escola dominical, pode interromper, porque aqui é ensino. A Bíblia diz, em parte, Paulo falou, né? Em parte conheço, em parte profetizo. Aqui a gente está ensinando. A pessoa pode, peraí, se sentir de Deus aí de entregar, tiver alguma coisa, mas já ali é diferente. Ninguém pode interromper ali, nem para perguntar. Fica meio esquisito, né? A pessoa está pregando lá, tal, de repente a pessoa vai lá, o senhor falou aí hermenêutica, o que é hermenêutica? Falou oráculo, o que é oráculo? Não, deixa quieto. Chega em casa de noite, procura o dicionário. Ou então aborde ele na porta e fala, o senhor falou oráculo, o que é oráculo? Mas aqui sim, pergunta, lá não. Então, irmãos, essa palavra, quando ela está sendo exposta, quando ela está sendo pregada, quando ela está sendo explanada, quando ela está sendo interpretada, quem está ali pregando está fazendo o papel de profeta, né? Pois não, irmão, evangelista Abdon? Exatamente. A Bíblia não, exatamente. Pois é. Se ele está pregando, ele é o profeta, ele está profetizando. Exatamente. Irmãos, eu já falei aqui. Eu fui pregar numa igreja aí, mas era profecia demais, homem. Profecia demais. Muita profecia. Tem um rapaz que ele nem crente era, a mulher dele estava lá, né, participando do culto. Ele veio, a igreja era pequena. Ele veio para buscar a esposa dele, né? De repente, a missionária que estava pregando lá, já agarrou na mão dele. E já disse uma profecia para ele. Ela profetizava tanto, que os que estavam na frente, às vezes era por detrás, os da frente, é para mim, aquele negócio todo. Porque era demais. E eu pensei comigo, não, quando eu começar a pregar, se eu não profetizar, vai ficar meio... Eu tenho que profetizar. Se a pessoa não tem caráter, não tem personalidade, a pessoa faz isso. A pessoa profetiza, porque todos estão profetizando, e a pessoa acha que se você, que está ali, não profetizar, vai ficar meio... não vão considerar muito você. Eu falei, o quê? Eu sou eu, onde chegar. Eu sei que teve uma hora que empurraram o banco para lá. Não, a palavra do jeito que eu prego. Eu não invento nada, irmão. Eu não tenho dupla personalidade. Onde eu chegar é assim. Mas tem gente que, né, eu já vi gente dizer, não, se vier um pastor que pula, nós pula também. Se vier um pastor que dança, nós dança. Agora, se vier aquele mais quieto, você não tem personalidade, não? Para poder você ter... se pula, eu fico sentado no meu canto lá. É dessa forma. Mas tem gente que não tem personalidade, não tem caráter, ele se molda, é igual um camaleão. Se ele chegar e tiver todo mundo fazendo aquilo ali, ele faz, e aquele negócio todo, e é dessa forma. Então, como é que se diz aqui? O profeta é alguém que é usado por Deus para explanar. Quando está pregando, né? E, irmãos, o interessante é que tem gente que se acostuma tanto com o dono de profecia, que muitas das vezes está ali todo dia, a palavra sendo pregada. Mas no momento que alguém profetiza, ele fala assim, eu estou alegre que hoje Deus falou comigo, e nos outros dias não falou não. Irmão, Deus tem tantas formas de falar, Deus tem, não é uma forma só não, que Deus tem não, Deus fala de diversas formas. Agora aqui para fechar, nosso horário aqui, ele está, graças a Deus, o relógio aqui é nosso amigo, ele está indo, graças a Deus, Só para fechar aqui, ele fala aqui no segundo subponto, ele diz aqui na parte de baixo, para a gente passar para o outro, ele diz assim, apesar de algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar, ele está falando agora do profeta hoje, em proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, com vistas à admoestação
exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então, o objetivo é esse, edificar a igreja. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 4, mais ou menos no versículo 13 ou 14, né, quando ele fala dos dons ministeriais ali, ele aborda. Então, é o papel do profeta na atualidade, certo? O papel do profeta. Aí ele ainda faz uma comparação aqui, ele diz assim, era o dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o do Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual. Era dever dele, né? Agora, irmão, eu vejo hoje em dia um bocado de igreja, em vez de pregar a palavra, os camaradas ficam inventando coisa, ficam inventando jejum de televisão, jejum de rede social, ficam inventando amigo secreto de oração. Ô, meu amigo, não faça isso não. Fica inventando tanta coisa, que é complicado. Aqui tem? Eu não sabia não, eu estou dizendo assim porque a gente sabe no todo, né? Mas, você está entendendo? A gente sabe no todo, mas... O terceiro ponto, irmãos, para a gente finalizar, a gente só tem 10 minutos. O terceiro ponto, ele diz assim, ó, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Eu achei interessante aqui, eu achei que ele foi muito feliz, porque primeiro ele destacou o profeta no Antigo, depois ele destacou o profeta no Novo, e agora o último ponto ele fala assim, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Ou seja, a gente tem que saber quem é o falso e quem é o verdadeiro. Mas como é que sabe quando é falso e quando é verdadeiro? Irmãos, uma das formas de saber rapidamente é pela palavra de Deus. Se a pessoa conhece a palavra de Deus, se ele lê a palavra de Deus, se ele faz que nem o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, se ele faz como Deus recomendou para Josué, no capítulo 1, versículo 8, dizendo, olha, você medita de dia e de noite, né? Se ele faz como Paulo disse para Timóteo, persiste em ler, persiste em exortar, o que é que acontece? No momento da profecia, ele vai ter discernimento, se aquilo ali é de Deus ou não, até mesmo lá em cima, né, pregando, ele vai saber, não, isso aqui não é de Deus, porque está indo contra a palavra de Deus, né? E como eu falei, irmão, Jesus Cristo, no capítulo 24, ele faz umas 2 ou 3 advertências contra os falsos profetas, que ele falou que esses falsos profetas iriam aparecer muito nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, é dia que tem muito falso, é época que tem muito falso profeta, tem muito, irmãos, tem muito, né? Tem um monte de falso profeta aí. Agora, abramos aí, irmãos, a gente já está finalizando aqui, segundo Pedro, segunda carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo de número, porque não foi só Jesus quem advertiu, capítulo 2 e versículo 1, ele diz assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Os irmãos, ele fala que o falso profeta, ele fala que houve, e ele fala também o falso doutor. O doutor é aquele que tem um conhecimento aprofundado das Escrituras, ele tem a habilidade de ensinar. Tem uns que é mansinho, vai falando coisa boa, vai misturando as coisas e a pessoa vai acreditando naquilo que ele vai ensinando. E o falso profeta, ele está mais relacionado com a teatrização, né? Hoje em dia é assim, irmão, porque assim, irmãos, para a pessoa ensinar, para a pessoa pregar, a pessoa tem que se aprofundar. Não existe, né? Não existe esse negócio. Tem que se aprofundar. Você não pode simplesmente ler a revista, chegar aqui. Não, eu pelo menos é muito tempo para mim. Talvez é porque eu demoro mais, a minha capacidade de aprender é menor. Mas tem que ser muito tempo, tem que correr na Bíblia, no significado, nas coisas. Então fica muito mais fácil para muita gente a teatrização. O teatro é mais fácil, né? O choro de crocodilo, certo estartalhaço que faz, certas coisas, certas revelações,
Então fica mais fácil. Então o falso profeta, ele é desse, né? Ele quer mostrar que ele tem alguma coisa sem ele ter. Ele colocou aqui, irmãos, o nosso comentarista, ele colocou aqui, ó, o primeiro subponto: simplicidade versus arrogância. O falso profeta é arrogante, ele é arrogante. Aquele que é verdadeiro reconhece que é porque Deus colocou ele naquela posição. Mas, irmãos, se você perceber alguém arrogante, é porque essa pessoa é falsa. Irmãos, olha, uma coisa interessante. A gente às vezes percebe que a pessoa é arrogante sem conviver com ela. Às vezes está pregando ali, alguns pregadores, alguma coisa, você percebe que a pessoa é arrogante. Aquilo que ela fala, Se a pessoa às vezes tem 2, 3 faculdades, toda hora que sobe fala. Eu fiz faculdade disso, faculdade... Sem precisar dizer, talvez tenha algum momento que precise. Mas precisa estar dizendo toda hora. Eu passei por tal lugar, e onde eu passei, Jesus batizou 30, Jesus batizou 40. Não é que não se possa dizer, não é que não se possa contar o testemunho, mas tem gente que vive só disso. Ele só vive de proclamar ele não coloca Jesus, ele coloca ele. Parece que ele ali é o foco. Então, e às vezes o jeito que a pessoa fala, a gente percebe que tem orgulho. Tem orgulho. O jeito de falar, as expressões dele, da face dele. Esse camarada, ele tem orgulho. Ele é um bom ensinador, ele é um bom pregador, mas ele é orgulhoso. A pessoa percebe, que é orgulhoso. E isso aí é complicado. O comentarista colocou aqui. Uma outra coisa que ele colocou, está no segundo subponto: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos. Qual deve ser o fruto de uma pessoa que ela é uma pessoa de Deus, um homem de Deus? Humildade, mansidão, essas coisas. Se não tem isso, irmão, é complicado. Se não tem um fruto, é complicado, Eu disse para os irmãos, uma vez eu dirigia ali, eu ajudava um varão a dirigir um ponto de pregação. Ele caiu naquela de transformar. O pastor deixou bem claro: vocês são os dirigentes. E era um ponto de pregação, numa garagem. Ele transformou aquilo numa campanha. Trouxe um desses especialistas em campanha, que ninguém sabia onde o homem congregava. Ninguém sabia onde o homem congregava, sabe? E ele tinha jeito, viu? Ele era muito mais convincente do que eu. Quando ele estava pregando, ele sempre dizia: irmão, você fazia uma costela. Você fazia uma costela muito boa. Já um pouquinho de chaveco para as meninas. Aí depois ele ia lá e irmão, hoje eu vim, quando eu abri meu guarda-roupa, eu fiquei olhando, não sabia qual terno escolher. Não precisa dizer isso, irmão. Precisa dizer isso. Não sabia qual sapato calçar. E ele foi dirigindo lá, e o povo gosta, porque ele parecia que tinha os 9 dons, irmãos. Ele tinha todos os dons, ainda cantava, e só que o culto começou a terminar tarde. Aí o pastor reclamou, mas aí é onde a gente percebe o fruto. Rapaz, o homem ficou revoltado. Entrou dentro da casa lá para falar com o pastor. O dono da casa não gostou, porque ele entrou sem pedir permissão. Nós só ficava na garagem, nós só entrava o dono da casa, que é assim que deve ser feito. Então ele ficou com tudo ali e espraguejou o pastor. Aí você acha que o homem desse é profeta? Estava lá, estava dirigindo, estava cheio mesmo, profetizando, cantando, chorando, irmão, discernindo, tudo o homem tinha. Mas naquele momento ali, ele espraguejou o pastor e foi aquela coisa toda. Um homem de Deus não faz isso. Mesmo que seja injustiçado, a pessoa fica quieta, porque a pessoa sabe que a Bíblia diz que a gente é bem-aventurado quando é perseguido. Quando é perseguido, quando é humilhado. A gente não vai ficar com raiva, desejar o mal não. Mas não tem um fruto de Deus na vida. Tem só uma credencial. E depois o pastor o outro pastor que estava antes dele não ligava muito para isso. Só queria saber dele pregando. Ele pregava, o povo gostava. Mas o pastor que entrou, o Severino, ele era ortodoxo. Ele queria saber, não, quero saber. Porque ele vinha lá, o povo gostava dele, ele vinha. Quero saber de onde é que esse homem vem. Do Ministério de Perus. Foram lá, o pastor de lá falou: não, ele passou por aqui já faz mais de 5 anos. Sabe, ninguém sabia de onde o homem é. Tanto que encontraram ele há uns anos atrás, ele tinha até aberto um ministério. Então é um negócio complicado, Complicado. Então ele fala aqui, irmãos, pelo fruto. E uma outra coisa também, pela doutrina. Não tem como, irmão, a pessoa ser um homem de Deus, pregar, e ele não ser ortodoxo. Não tem como. Não tem como isso. No Antigo Testamento se testava, tinha que ser ortodoxo ali. Se não fosse ortodoxo, e outra coisa, irmãos, quando aquilo que a pessoa fala não se cumpre, ele é um falso.
Não adianta querer ajeitar. Hoje em dia a gente quer ajeitar, né? A palavra não cumpre. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara. Mas hoje em dia a gente quer ajeitar. Quando não cumpre, não, vamos ajeitar o negócio. Não. A Bíblia diz que lá quando Josafá foi guerrear, levantou um profeta lá, irmãos. O nome de... eu esqueci o nome dele. Irmãos, esse profeta, ele falou até a ladeira que eles vinham. Falou assim, não, eles vão vir pela ladeira de Ziz. A palavra de Deus, ela é clara, a coisa é clara, não tem obscuridade não. E eu digo mais para os irmãos, se tiver alguma coisa obscura, que ninguém sabe, Deus levanta um para poder discernir aquilo ali e interpretar. Que nem no caso do sonho que ele deu para Nabucodonosor, e depois os magos não entendiam, porque aquilo era de Deus, ele levantou Daniel. Deus não vai dar uma coisa que ela vai ficar enigmática, ninguém sabe, não, a palavra de Deus é clara, é muito clara, não existe isso. Agora os homens é que têm sempre essa coisa de ficar tapeando. Não, mas não aconteceu por causa disso, isso. Se for uma profecia, se for algo que seja condicional, irmãos, é diferente de algo que é incondicional. Se disser assim, não, você tem que fazer isso, que nem quando ele levantou os profetas na nação de Israel. Se o povo de Israel se arrependesse, não ia ter o cativeiro. Mas o povo de Israel insistiu pecando. Se eles se arrependem, Deus tentou advertir eles, Deus falou para eles, eles não quiseram, é outra coisa. Agora, quando diz assim, vai acontecer, e é desse jeito, pronto, pode esperar, não tem condição nenhuma. Deus falou e pronto, se cumpre. A Bíblia diz que a palavra dele não volta de jeito nenhum vazia. E para fechar aqui, uma outra característica do profeta, dos falsos profetas. Na mesma leitura que eu fiz, no capítulo 2, versículo 1, quando você continua, ele diz assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções. Aí ele fala assim, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí o versículo 3, ó, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a perdição não dormita. Porque, irmãos, o falso profeta, ele gosta de um dinheiro, viu? Gosta de um dinheiro. É tanto que Balaão, seu irmão, o Novo Testamento menciona Balaão 3 vezes. Por quê? Por conta que ele foi falso e por conta do dinheiro. Quando ele viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus, ele teve uma ideia para ganhar o dinheiro. Ele falou, vamos misturar, vamos juntar. E deu certo. Para derrubar o povo ali, deu certo. Então, a Bíblia nos adverte contra a doutrina de Balaão. Tem muita gente que quer saber somente de dinheiro. Somente de dinheiro. Irmão, muitas das vezes o camarada não tem coragem. Não tem coragem. Todos que Jesus chamou quando estava trabalhando, irmão. Chamou Mateus na coletoria, chamou Pedro lá com as redes. Quando chamou Moisés lá no Antigo Testamento, estava cuidando de rebanho. Quando chamou aquele lá que estava malhando trigo no lagar, Gideão, Estava trabalhando, estava envolvido. Agora o camarada acha que é assim. Ele pega lá um esboço da internet, ou então ele repete a pregação dele em 10 igrejas, se ele for. Rapaz, orar ele não ora. Se envolver ele não se envolve. Aí não, mas dinheiro. Infelizmente nós temos um mau costume de... Às vezes a gente não treina os de dentro para pregar, para ensinar, e fica trazendo de fora e pagando para essas pessoas. Às vezes até muito, 200, 300, isso é muito complicado, Isso é muito complicado. Falso profeta gosta de dinheiro. Até aqui, irmãos, alguém tem alguma pergunta? Nós já estamos aqui finalizando. Com versículo? Opa, lê aí para nós, Mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não, muito bom isso aí, viu? Muito bom, até porque eu falei numa outra aula aí, que muita gente hoje em dia tem esse negócio de dizer, olha para o seu irmão e profetiza. Não, a profecia não vem de vontade humana, é da vontade de Deus. Não é porque eu, Marcos, tenho vontade que a pessoa profetize, não. Ele só profetiza se for da vontade de Deus. Então é isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais poderosamente em cada coração, e eu rogo as orações de vocês em meu favor. Amém.